Bom dia, crianças. Tudo bem? Espero que estejam todas bem. Vamos começar a nossa aula fechando os nossos olhos e conversando com Deus. Então, vamos fechar os olhos e conversar com Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor, esteja, Pai, abençoando, Pai, cada criança, ó Pai, cada lar, ó Pai, aqui, ó Pai, que está, ó Pai, assistindo, ó Pai, esta aula, Senhor. Dando, ó Pai, sabedoria, ó Pai, entendimento a cada uma dessas crianças, ó Pai. Esteja, ó Pai, falando em nossos corações, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, o tema da nossa lição hoje, se você não tá com a sua revista, com a sua Bíblia, já dá um pause aí na sua aula, corre lá, pega a revista, pega a Bíblia, já põe tudo junto já. Combinado? O tema da nossa lição é: quero servir a Deus. E é claro que o nosso versículo vai falar sobre servir a Deus, né? O nosso versículo tá lá em Salmos 102. Servir ao Senhor com alegria. Salmos 102. Vocês lembram da aula passada? Na aula passada, nós conhecemos uma história maravilhosa. Foi a história de Jesus e os seus discípulos, que eles estavam numa grande multidão. Imaginem só, uma grande multidão. Todo mundo estava junto lá. E já estava anoitecendo. E então os discípulos ficaram preocupados, porque aquelas pessoas que estavam naquele lugar com Jesus, eles estavam longe de casa e não tinha onde eles comerem. Porque o que acontecia? Quando Jesus chegava no local, todo mundo queria ver Jesus. E então Jesus ficava falando, ensinando, e era tão gostoso, gente, que o pessoal não percebia que já estava anoitecendo, que já estava chegando a hora de dormir. E aí o que aconteceu? O dia foi passando, ninguém tinha nada para comer e foi dando o quê? Fome. E os discípulos começaram a ficar preocupados, porque ali não tinha lugar para alimentar todas aquelas pessoas, não havia lugar. Então André, que era um dos discípulos, ele encontrou um menino. E o que aconteceu? Vocês lembram? Esse menino, ele entregou o lanche dele para aquele discípulo. E aí, o que Jesus fez? Vocês lembram? Jesus multiplicou. Gente, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. E ele pôde alimentar mais de 5.000 pessoas. Olha só, Jesus multiplicou. Gente, eram 2 peixinhos apenas e 5 pãezinhos. E ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Gente, olha só, o que aconteceu? Vocês viram que aquele menino, ele não foi egoísta. O que aconteceu? Ele podia ter pego o lanche dele e ter falado: eu vou comer todo o meu lanche, eu tô com fome, eu não vou dividir meu lanche não, eu que trouxe. Mas não, ele repartiu o lanche dele. Então, olha só, ele repartiu para poder ajudar todas aquelas pessoas que estavam com fome também. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem, às vezes, lá, a gente está na escola. Aí a gente olha assim e tem um amiguinho que às vezes ele não levou um lanche. E às vezes ele tá lá quietinho, mas ele não vai falar que ele não levou lanche. Mas só que às vezes ele não levou o lanche dele porque ele não tinha um lanche em casa. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode repartir o nosso lanche. Dividir com aquele amiguinho que tá precisando. Às vezes, o que também pode acontecer? Às vezes tem uma criança que vocês sabem que querem muito ganhar um brinquedo. E aí você tem muitos brinquedos. Mas só que você tem aqueles brinquedos que você não liga para eles.
Você nem lembra, na verdade, que eles estão lá. E aí você pode pegar um desses brinquedos e dar para aquela criança que não tem nenhum. A tia tá falando para vocês doarem aqueles brinquedos que vocês não brincam mais. Não é para falar, a tia falou para eu dar o meu brinquedo predileto para servir a Jesus. Não é isso. A tia tá falando para você pegar um brinquedo que você não liga mais para ele, que você nem lembra que ele tá lá na sua caixa de brinquedo, ele tá lá esquecido. E aí esse brinquedo, ele pode trazer uma grande alegria para uma criança. Às vezes aquela criança está pedindo a Deus um brinquedo. E aí Deus vai usar você para ajudar aquela criança. Muitas vezes a gente é a resposta da oração de uma outra pessoa. No caso da gente, às vezes você pode ser a resposta da oração de uma criança. Às vezes a criança ela conversa com Deus e fala: Senhor, eu queria tanto ganhar um brinquedo, ou eu queria tanto levar um lanchinho amanhã, mas a minha mãe falou que não tem nada aqui. E às vezes você vai ajudar aquela pessoa que conversou com Deus um dia antes, pedindo a ajuda de Deus, e Deus vai estar te usando. Você vai estar servindo a Deus. Às vezes também o que pode acontecer, às vezes você gosta muito de uma matéria. Você é craque em matemática, mas tem aquele coleguinha também que não é muito bom em matemática, é difícil dele entender o que o professor fala. Aí o professor explica, o professor repete, mas aquele coleguinha não entende. Mas às vezes você, com o seu jeitinho, com a forma que você for explicar para aquela criança, para aquele seu coleguinha, às vezes vai ser uma forma tão fácil que ele vai entender na hora. E isso também é uma forma de servir a Deus. Aí talvez você vai pensar, você vai falar assim: ah, mas eu sou muito pequeno para servir a Deus. Mas a gente pode servir a Deus com tudo que somos e tudo que temos. Deus, Ele nos fez para servi-lo e servi-lo com alegria. Então, você pode ajudar diversas pessoas, diversas crianças. E a tia não vai falar para essa semana vocês fazerem isso, porque a gente vai entrar em lockdown, né? Todo mundo já deve estar sabendo que vai parar tudo, ninguém vai poder sair de casa. Mas assim que tudo for normalizando de novo, aí vocês vão colocar em prática tudo aquilo que a tia falou. Então aí vocês vão, mas o que vocês já podem ir fazendo é separar. Ah, mãe, esse brinquedo aqui eu não gosto mais. Ah, esse daqui também não. E aí vocês vão separando tudo. E aí quando vocês tiverem a oportunidade, quando tudo melhorar, vocês vão e ajudam aquela criança que tanto tá precisando. Combinado? Gente, olha só. A nossa lição vale ponto. A gente sabe que vale ponto. A lição, o versículo, a foto segurando a Bíblia, a foto com a revista, tudo vale ponto. Então, ó, a nossa lição é: vocês vão pegar um lápis de cor e um lápis de escrever. E vocês vão desenhar e colorir o que vocês vão fazer para servir a Deus. Se vocês vão doar brinquedo, se vocês vão ajudar no lanche, se vocês vão ajudar na escola. Como que vocês vão fazer para servir a Deus? E tem a nossa atividade super legal, que aí vocês vão precisar de lápis, um papel com versículo, e aí vocês vão fazer uma mão, e aí vocês vão escrever nessa mão o versículo, e aí vocês vão pendurar em locais da casa para vocês lembrarem que vocês devem servir ao Senhor com alegria. Então, vocês vão pendurar nas maçanetas das portas, vão pendurar aquela mãozinha que vai estar escrito: servir ao Senhor com alegria. Combinado? Então vocês vão fazer tudo isso. Um super beijo. Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana. E fiquem em casa. Um beijo.